Olá, queridos, que a graça e a paz seja abundante em nossa vida mais uma vez. Hoje vamos trabalhar a primeira e segunda carta a Timóteo. Escrita a Timóteo é uma das cartas pastorais, juntamente com a carta escrita a Tito. A primeira carta provavelmente tenha sido escrita no ano 64 e a segunda carta no ano 66, fechando ali então as cartas. Alguns acreditam que ela tenha sido a última carta do apóstolo Paulo, fechando o período de 15 anos, do ano 51, quando foi escrita a primeira carta aos Tessalonicenses, a igreja que estava em Tessalônica, e aqui terminando no ano 66, a segunda carta a Timóteo, onde Paulo já prevê o seu martírio, sua morte. E ela é uma carta, como mencionamos, uma carta pastoral que tem diretrizes, orientações com respeito a líderes, a instituição de líderes na igreja, o proceder, a maneira de lidar, de trabalhar, normas, de certa forma, para que a igreja pudesse crescer, que ela pudesse lidar com situações adversas que pudessem acontecer. A palavra doutrina aparece muito nessas cartas. Das 21 vezes que a palavra doutrina, sã doutrina, aparece no Novo Testamento, 15 delas está entre a primeira e a segunda carta a Timóteo, também a carta escrita a Tito. Então percebe que realmente ele está lidando mais com questão doutrinária, com questões voltadas para o círculo ali da igreja, de como lidar com qualquer situação, seja ela a respeito de ensinamentos, de orientações, de advertências. Ele traz vários destes pontos, queremos destacar alguns deles. Inicialmente, o próprio apóstolo ele fala algo interessante, falando que ele é o principal, mas o principal dos pecadores. Ele diz, capítulo 1, versículo 15, que fiel é a palavra, ela é digna de aceitação, que Cristo Jesus veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Muitas vezes as pessoas acredito que desde que o mundo é mundo, querem, quem sabe, figurar como personagem principal. Tá? E aqui ele coloca como principal, mas o principal dos pecadores, não como o melhor, como o mais importante. Tá? Então, são, abrindo um parênteses, né, para nós aqui. Ele já começa falando sobre falsas doutrinas, falando sobre aqui também a prática da oração, né, por todos os homens. Ele até menciona que há um só mediador. Ele até diz a Timóteo, antes de tudo, pois exorto que se use de prática das súplicas, de intercessões, de orações, ações de graça em favor de todos os homens. Ele fala aqui de reis, de autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila. Então, buscando de Deus sabedoria e orar também por essas pessoas, os líderes. Paulo viveu numa época, vamos dizer assim, do Império Romano, onde muitas injustiças, problemas os mais diversos. No entanto, ele mesmo assim, ele diz, orando por essas pessoas, por esses líderes que estavam investidos de autoridade. O próprio Cristo também nos deu o exemplo. Você não viu Cristo em nenhum momento fazendo algum levante ou levando as pessoas a se revoltarem contra o império dominante da época. O apóstolo, aqui no capítulo 4, ele fala sobre a apostasia dos últimos tempos. Ele fala que, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então imagine você, doutrina de demônios, espíritos enganadores. Isso de fato aconteceu. Ele escrevendo na carta aos Tessalonicenses, ele fala sobre isso. Nós não aprofundamos em toda essa temática, onde ele fala que o homem do pecado, o filho da perdição, não os maravilhe disso, porque eles viriam, se estabeleceriam, levantariam. Ele diz que ele se levantaria sobre tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de modo que ele ia querer sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso aconteceu justamente do ano 528 a 1728, grandes perseguições, onde a igreja de Deus, cumprindo a profecia de Daniel e Apocalipse, passou por grandes adversidades. Nós vamos aprofundar mais sobre isso quando estivermos trabalhando também o livro Apocalipse, é o nosso projeto, é o nosso sonho. Aqui só uma pincelada geral, onde fala sobre a apostasia, que é obedecendo espíritos enganadores, até o Apocalipse fala 3 espíritos imundos, né? Onde doutrinas e demônios, onde eles estabelecem doutrinas
e muitas vezes querendo até se basear na própria palavra de Deus e levando as pessoas à apostasia, a seguirem ensinamentos dos quais a palavra de Deus não traz a orientação. Eu quero focar agora um pouco na segunda carta, capítulo 3, falando sobre os males e corrupções dos últimos dias. O apóstolo escreve o seguinte: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Estou falando em relação aos filhos, né? Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. É como que o apóstolo estivesse vendo o nosso dia, vendo o mundo do qual nós vivemos, tivesse tirado um print ali de uma tela e retratasse aqui: nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. E ele menciona todas essas características, que é bem claro dos dias que nós vivemos, em relação aos filhos, em relação às pessoas, até mesmo aqueles que demonstram uma forma de piedade, quem sabe esteja com a Bíblia, se veste adequadamente em determinado dia, que vá para alguma igreja congregar, alguma sinagoga, e ele diz aqui: tendo forma de piedade, mas negando, no entanto, a eficácia dela. Quantos de nós talvez consiga defender por si mesmo a razão de sua fé, de manejar a palavra de Deus, como o próprio apóstolo nos ensinou, tendo sempre uma palavra agradável, temperada, com sal, para responder a qualquer um que vos pedir a razão de vossa fé. E ao falar sobre isso, sobre a palavra de Deus, o nosso objetivo em trabalhar esses temas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é justamente fazer com que você, que eu, cada um de nós a cada dia, busque por si mesmo a palavra. Não simplesmente acreditar porque eu estou falando, mas você tem condições de ir para a palavra, de examinar, como os próprios bereanos, o apóstolo diz que eles eram mais nobres, porque receberam com bom grado a palavra, mas examinavam para ver se de fato era assim. O apóstolo escreve falando sobre a inspiração e o valor e utilidade das Escrituras. Então, eu acredito que, como fator doutrinário, ela deve ser a única regra de fé para nós. E ele diz o seguinte: tu, porém, capítulo 3, versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado sabendo de quem aprendeste. Ele diz que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, escrevendo aqui a Timóteo, ele fala sobre isso. Permanece naquilo que aprendeu. Seja inteirado, fortalecido. Desde a infância você sabe as sagradas letras que pode tornar-te sábio. Sábio não para o mundo, mas para a salvação em Cristo Jesus. Verso 16 ele diz: toda a Escritura, mas toda é toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, os escritos do Antigo Testamento. Trabalhamos pelo menos 48 temas sobre os principais assuntos do Antigo Testamento e agora estamos trabalhando o Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento. Ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a palavra de Deus, a Bíblia. Ele diz mais: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ela é útil para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que eu e você sejamos aqui, como diz, perfeitamente habilitado para toda boa obra. No que diz respeito à vida familiar, espiritual, social, trabalhista, educacional, é sem rival a palavra de Deus. 1000 anos de pesquisa não seria suficiente para esgotar aquilo que o Senhor tem para mim e para você. É preciso, claro, ter uma sabedoria do alto para entendermos o contexto imediato para quem ela foi escrita, como mencionamos aqui. É claro, é uma pequena pincelada com respeito a cada carta, não tem como trabalharmos no limitado tempo toda a temática necessária em cada carta, mas para levar-nos a ter um desejo maior de pesquisar, de nos aprofundar no contexto bíblico, também profético, histórico, e trazer as aplicações para a nossa vida. Falando sobre a fidelidade e o zelo na pregação, a partir de que nós conhecemos a palavra, que aprendemos, então podemos ministrá-la. Ele diz agora para Timóteo: conjuro-te
perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Verso 2 ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, doutrina. Então não é com aspereza, é com longanimidade, com doutrina, com ensinamento, baseado na palavra de Deus, ensinar, orientar. Ele fala, eu conjuro diante de Deus e de Cristo que pregue, insista, ensine. E ele menciona que o Senhor, ele há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Ele diz que quer ser oportuno ou não, seja um momento oportuno, seja quem sabe uma série de evangelismo, em uma igreja, em uma palestra, mas em qualquer oportunidade que você encontre com uma pessoa, uma amiga, alguém que esteja precisando de uma palavra, ou de um ombro, de um testemunho, ou quem sabe de uma assistência social, um trabalho social que até, aliás, foi instituído, né, no livro Atos dos Apóstolos, Diáconos, justamente com esse objetivo de atender às necessidades das pessoas. Então não importa a maneira, o dom que você tem, você pode ser usado para proclamar a palavra de Deus. Ele diz ainda no verso 3, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, coceira nos ouvidos, mestres, líderes, e aí muitos até mesmo não se deixam levar, não, meu pastor não disse, meu professor, meu pai, minha mãe, minha esposa, se prendem a líderes. Você montará muitos mestres, e hoje não é diferente. O mestre eficaz, a palavra de Deus, Cristo em sua vida, assim o apóstolo se baseou. É claro, não estou dizendo que você não possa ouvir um mensageiro, um professor, um líder espiritual, mas você é responsável pela sua vida e deve buscar na palavra de Deus orientação. Eu quero fechar onde o apóstolo prevê o seu martírio. Ele diz aqui, quanto a mim, eu estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. Mais uma vez ele fala da vinda de Cristo, e eu quero abrir um parênteses, porque ele fala em outras cartas, tem o desejo de partir e estar com Cristo. Muitas pessoas, quem sabe até bem ou mal intencionadas, não sei, ele diz que Paulo então já ia morrer, já estaria com Cristo. Paulo deixa bem claro, ele diz que estou certo, que eu vou ser oferecido, que ele realmente morreu, de fato morreu, dentro do período do Império Romano, e ele diz que o tempo da minha partida é chegado, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, para quando? Até aquele dia, a qual o Senhor dará não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Mais uma vez ele fala que é na vinda de Cristo, onde todos aqueles que amarem a Cristo, amarem a sua vinda, poderão receber o galardão. E o próprio Cristo diz que eu venho e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Quais são as suas obras? Quais são as minhas obras? Que o Eterno nos abençoe a estarmos preparados para a volta de Jesus e assim podermos estar com Ele por toda a eternidade, com todos os santos, patriarcas, profetas, apóstolos, mártires e assim nossos familiares, claro, e assim vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Na sequência, nós vamos falar sobre a carta do apóstolo Paulo direcionada a Tito. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias, pela mensagem, onde fala da sua palavra, que ela é inspirada, ela é útil para ensinar, corrigir, redarguir, que venhamos ser instruídos, orientados pela tua palavra e a cada dia tomar decisões certas de fazer a tua vontade, Pai querido. Perdoe nossas falhas, dá-nos a tua direção, te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus.